Ficou meio maluco o programa aqui, mas a gente acerta, já. Diga para o teu irmão aí, que bom estar com você nesta noite, amém? Esse tempo de comunhão na presença do Senhor. Pastor Paulo, domingo passado, inclusive Pastor Paulo e Grace estão com João e Raquel, estão lá em Brasília, movimento de oração pelo Brasil. Deve estar milhares de pessoas lá reunidas, né? Orando, intercedendo pela nação. E é muito importante nós todos estarmos envolvidos nisto, amém, queridos? É um ano assim decisivo. Tem as eleições e sabemos que Deus está movendo a sua mão sobre o Brasil. A justiça está sendo feita, apesar de tantos estarem se movendo contra, né? Tantas forças contrárias, mas ainda assim vemos que o Senhor, que é o Senhor da justiça, amém? Que é o Supremo Tribunal Celestial. Amém, queridos? Então o Senhor reina. Diga comigo, o Senhor reina. Sobre o Brasil, o Senhor reina. Vamos estar orando, intercedendo pela nação nesse tempo, nesses dias, e crendo, né, no cuidado de Deus sobre o Brasil. Pastor Paulo, domingo passado, pregou sobre sermos, cada um de nós, ser o templo do Espírito Santo, amém? A palavra fala que somos o templo do Espírito Santo, mas é verdade, igualmente verdade, que nós como comunidade, como igreja, né? Como os filhos de Deus reunidos, também somos o templo de Deus, amém, queridos? O apóstolo Pedro diz, é interessante, a Bíblia fala que cada um de nós é o templo do Espírito Santo, mas também o apóstolo Pedro diz que cada um de nós é uma pedra viva, que está sendo usada por Deus para edificar uma casa espiritual para a glória de Deus, amém? Então é igualmente verdade. É igualmente verdade que eu e você, pessoalmente, individualmente, somos casa de Deus, somos a casa do Espírito Santo, somos o lugar onde podemos, né, ter essa comunhão íntima com o Senhor, mas também é verdade que nós, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, somos também a casa de Deus. E é importante entendermos que quando nos reunimos como igreja, como povo de Deus, como corpo de Cristo, quando nos reunimos em unidade, né? Há uma bênção especial. A palavra de Deus diz que bom e suave é que os irmãos vivam em união, Salmo 133, que será como a unção que vem sobre Arão, né? Então vem uma unção especial que cobre todo o corpo. Então, por isso é muito importante, né, nos reunirmos, sermos diligentes em estarmos juntos, todas as oportunidades possíveis. Queridos, nós estamos orando pelo Brasil, e há nações no mundo, nós temos muitos problemas, mas um problema não temos, que é a liberdade de nos reunirmos como cristãos, amém? Como filhos de Deus, como crentes em Jesus Cristo, e adorarmos a Deus, e estudarmos juntos a palavra de Deus, a louvarmos ao Senhor. Aleluia, Deus tem nos dado esta liberdade, mas há muitas nações do mundo que não têm essa liberdade, pelo contrário, eles são perseguidos, muitos deles mortos por causa da sua fé. Muitos vão às escondidas em lugares subterrâneos, em florestas,
louvar a Deus, servir ao Senhor. Nós temos este privilégio, esta bênção da parte de Deus, de sermos livres. Mas, infelizmente, nós muitas vezes não valorizamos essa liberdade que temos. Não valorizamos, né? Às vezes eu penso assim, na igreja parece que alguns são assim: olha, irmão, você vai na igreja esse domingo? Ele fala: vou. Então eu vou faltar. Então, no outro domingo, parece que tem alguns que fazem, como que fala? É plantão, né? Não é plantão, como é? Revezamento, né? Esse domingo você vai, eu não vou. Domingo, essa família, a família de vocês não vão? Então eu vou essa semana, né? Parece que tem uma tabelinha ali que vai. E a gente, assim, os pastores ficam pensando: poxa, domingo, os irmãos, aquele irmão não estava lá, aquela irmã, aquela família, né? Só para a gente pensar um pouquinho, amém, queridos? Precisamos valorizar a liberdade que temos. A igreja primitiva, todos os dias, diga comigo assim: todos os dias eles se reuniam, em casa e no templo. Nós hoje temos assim um compromisso mais direto, né, como igreja, de nos reunirmos uma vez por semana na célula, não é assim? É uma reunião de oração que tem, e no domingo tem os jovens sábado. Então, para nós seria o seguinte: se houvesse uma carta escrita acerca da igreja, a nossa igreja nesses dias, diria assim: eles se reúnem toda semana, pelo menos uma vez por semana, nas casas, e ali eles adoram a Deus, louvam ao Senhor, meditam na palavra, oram uns pelos outros, se abençoam mutuamente, compartilham experiências e a bênção que Deus tem derramado sobre eles, e eles são assim edificados. Amém? Mas não é só uma vez por semana, eles se reúnem também no domingo. O culto começa às 6h30, mas 6 horas eles já estão lá. 6h30 eles se reúnem lá, tem um tempo de oração, oram, abençoam, intercede, e louvam a Deus, adoram ao Senhor. Amém, queridos? Recebem a palavra, ouvem a palavra do Senhor, nelas meditam na palavra, são abençoados, edificados, fortalecidos, equipados para viverem o seu dia a dia, a sua semana, fortalecidos pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, fortalecidos pelas orações uns dos outros. Já pensou a carta escrita sobre a nossa igreja? Queridos, precisamos valorizar mais, amém? Amém, queridos? Valorizar mais a liberdade que temos, amém? E aí, aqueles irmãos: irmão, mas uma vez só por semana não está bom, precisa mais. Precisa mais. Não vi nenhum amém. Ai, demei. Mas é só uma introdução, amém, queridos? Eu creio que nós precisamos valorizar o tempo juntos, porque igualmente você é o templo do Espírito Santo, mas nós somos, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, o templo do Senhor também. E há bênçãos, a unção que só recebemos quando estamos juntos, unidos, com um só coração diante do Senhor. Há uma unção especial.
ao mover da graça de Deus. Quantos podem dizer amém? Quando nos reunimos, Deus quer nos abençoar também. Deus é abençoador, amém, queridos? É galardoador. Quantos aqui já têm sido abençoados pelo Senhor? Amém? Um já foi curado, outro suprido. Deus é galardoador. Deus é abençoador. Ele ama os seus filhos. Quantos aqui se sentem amados por Deus? Amém? Ele nos ama. E Ele cuida dos seus filhos. Com misericórdia, com amor, com graça. Então é certo que quando nos reunimos como povo de Deus, como igreja do Senhor, como crentes em Jesus, é propício, né? É legítimo, é importante que também nós tenhamos a fé e a certeza de que Ele quer nos abençoar. Você pode dizer amém? Quantos aqui querem ser abençoados? Todos nós, né? Quem que não gosta de ser abençoado, não é verdade? Diga para o teu irmão do lado: Deus tem uma bênção para você. Amém, queridos? Deus é galardoador daqueles que o buscam e daqueles que o amam. E eu gostaria de ler um trecho na palavra rapidinho, Gênesis capítulo 22, versículos 13 e 14. Gênesis 22, 13 e 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar Jeová Jirê, o Senhor que provê. Amém, queridos? Sem a tradução, ele colocou o nome daquele lugar, o Senhor proverá, ou o Senhor provê, né? Que é Jeová Jirê. Esse termo Jeová Jirê, o Senhor que supre. Sabe, Deus, Ele é o supridor de todas as áreas das nossas vidas. Então, às vezes quando nós pensamos em suprir, às vezes a gente pensa só na questão financeira, né? Mas o suprimento de Deus é muito mais amplo. A palavra de Deus, na palavra de Deus nós podemos ver que o Senhor é aquele que concede, né? Concede consolo nos momentos de tristeza. Ele é o que concede consolo nos momentos de tristeza. Ele é aquele que concede paz em meio às lutas. Quantos aqui podem dizer amém? Já provaram isso? Ele também concede descanso no meio da batalha. Ele concede segurança em tempos de incerteza. Ele concede também suprimento na área financeira. Amém, queridos? Ele é supridor, é Jeová Jirê. E aí nós vemos, não vamos entrar nisto, né, mais longamente, mas apenas para lembrar os nomes de Deus. Quando estudamos acerca dos nomes de Deus, nós podemos dizer que os nomes de Deus estão contidos na ideia do Jeová Jirê, no Senhor que supre. Porque pensamos, Jeová Rafá, é o Senhor que cura. Então Ele está suprindo saúde para aquele que está enfermo. Jeová Raá, o bom pastor, amém? Jeová pastor, o Senhor é meu pastor. E aí nós vemos, quando lemos o Salmo 23, nos descreve assim com uma riqueza, né?
com simplicidade, mas com muita riqueza, esta verdade de que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Aí vemos o Jeová Jirê suprindo as nossas vidas. Nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Amém, queridos? E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, momentos difíceis, de lutas, de tribulações, de aflições, Ele vai estar comigo. Amém? Não é mesmo, pastor Ricardo José? Você passou uma fase aí difícil, é verdade. Aquele túnel escuro. Mas lá na frente você está vendo a luzinha, amém? Você via a luz lá na frente e fala, eu vou chegar lá. Deus vai me conduzir. Cada um de nós tem uma história na nossa vida. Ainda que eu passe, né? Eu passo momentos difíceis, dificuldades, lutas, tribulações, mas Ele está comigo. Amém? Amém, queridos? E Ele faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Jeová decide que é que é? Sabe, Ele é o nosso juiz. Ele é a nossa justiça. Amém, queridos? Às vezes eu olho lá o Tribunal Superior, não é? Não, é Supremo Tribunal Federal. Toda vez que eu ouço isso, eu falo, Supremo é Deus. Ele é o Supremo. Amém, queridos? E por isso nós precisamos orar pelo Supremo Tribunal Federal e dizer, Jesus reina. Jesus está sentado lá. Só que Ele não está sentado no mesmo nível não, Ele está um pouquinho mais alto. Amém? Ele está num lugar mais elevado, entronizado, em glória, em poder, em autoridade. Ao nome dEle todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Ele é nosso juiz. Eu tenho uma causa, né? Outro dia a irmã veio pedir para mim orar por ela, né? Uma situação na justiça. E ela veio e nós oramos. E eu falei para ela, o Senhor é o teu juiz. Domingo passado ela veio contar aqui que Deus pôs a mão, né, irmã? Amém? Deus é o nosso juiz. Você tem uma causa. Querido, eu já falei, não sei se eu falei isso já, mas mas se eu falei, você vai ouvir de novo. É rapidinho. Não, uma vez que me bateram no carro, me estragou tudo, tal, foi um banzé, e eu precisava receber o dinheiro do seguro, e a mulher não queria pagar. Aí eu fui lá no juiz. Ouve rápido que eu vou falar rápido. Aí foi lá no juiz, né? E foi para a justiça. E aí eu precisava viajar, e marcou pouco antes, eu tinha que ir para São Paulo pegar um avião, que não sei para onde que eu ia. E eu tinha aquele tempinho assim, ó. Aí eu peguei e falei assim, Deus vai abençoar. Amém? Eu cheguei lá, eu aqui, a mulher ali que devia pagar a coisa e não queria, o juiz veio, pegou o papel, jogou na mesa, falou, escuta, a senhora acerta isso aí, o senhor está com ele, advogado, então pode assinar esse documento aí, que você está errado, está tudo certo, foi para lá, quando eu voltar, quero tudo assinado já, porque eu tenho tenho uma audiência aqui e tal. Irmãos, não levou 5 minutos. Amém? Ele é o juiz, Ele julga a nossa causa. Então nós precisamos crer, Jeová Jirê, o Senhor que supre todas as nossas necessidades. A Bíblia diz assim, se você sendo mau, né, os pais sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Amém? Quanto mais o vosso Pai Celestial. Então Ele nos ama. Eu estou pregando para mim, viu, irmãos? Pregando para vocês e para mim também. Eu tenho necessidades.
Quantos acham que o pastor também tem necessidade? Passa. Abençoa os pastores, porque eles passam também. Jeová Jirê. Diga comigo, Jeová Jirê. Deus provedor. O meu Deus provedor. Amém, queridos? E aí nós vamos. Quem lembra de mais um nome de Deus aí que... Elohim é Deus mesmo. Shalom. Qual? Nissi. Shalom. Yahvé é Senhor, né? Adonai. Salvador, né? Queridos, quando você medita em cada um dos nomes revelados de Deus, você vai ver que em cada nome está demonstrado o suprimento de Deus. Amém? O cuidado, o amor, a graça, a misericórdia, o livramento, o suprimento, a libertação, tantas coisas contidas no nome de Deus. E quando nós falamos em nome, nós estamos falando daquele que é. Amém, queridos? Nome fala de identidade. Aquele que é o Todo-Poderoso, o Eterno Deus, aquele que pode todas as coisas. Amém? Então por isso a palavra de Deus diz: olha, vocês não fiquem preocupados, ansiosos. Tudo seja conhecido diante de Deus através das orações e súplicas. Amém, queridos? Muitas vezes nós nos deixamos envolver, né, pelas preocupações, ansiedades, pelos problemas, e isso acaba nos afligindo, quando devíamos, em primeiro lugar, colocar diante do Senhor, buscar o Jeová Jirê. Amém, queridos? E colocar diante dele as nossas necessidades e aflições. Quando Deus se revela a nós, como Jeová Jirê, Ele nos ensina a esperar contra a esperança, crendo naquele que chama à existência as coisas que não existem. Não é tremendo isso? Ele chama à existência aquilo que não existe. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas do que não existia. Amém? Pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas e todas as coisas subsistem pelo poder de Deus. Romanos 4, 17 e 18 diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou. Amém? Ele creu contra a esperança. Sabe, muitas vezes nós cremos em Deus, buscamos a Deus a partir da nossa perspectiva, olhando a nossa necessidade, a nossa luta, o nosso problema, a nossa circunstância. E aí nós temos o problema, né? Porque aí a coisa se torna grande, não é verdade? Lembra de Davi? Davi de gigante, né? Diante de todo o exército dos israelitas, ele era enorme, era invencível, né? Por dias ele ficou zombando de todo mundo, chamando o pessoal para a briga. Aí vem um baixinho lá, né? Fala de gentil aspecto, quer dizer, um cara franzino, forte que nem eu assim,
né? E ele vem lá: eu venho a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Queridos, nós precisamos aprender a fazer isso, profetizar sobre o problema, a luta, a adversidade, a circunstância. Olha, eu sou filho de Deus, amém? Deus me ama. O Jeová Jireh é aquele que me supre, que me liberta, que me cura, que me restaura, que me abençoa, que supre as minhas necessidades, amém? Então precisamos sempre ver na perspectiva de Deus. Assim fez Abraão. Abraão não viu a sua impossibilidade, ele não olhou, né, e buscou lá fazendo um balanço. Tá bom, Deus disse, então deixa eu ver. Se ele parasse para pensar, né, 100 anos, Sara, velhinha, já era. Mas ele creu naquele que pode chamar à existência aquilo que não existe. Amém, queridos? Ele é o Todo-Poderoso. Diga comigo assim: Todo-Poderoso. Então nós temos que ter essa atitude diante dos nossos inimigos, diante das circunstâncias, problemas, lutas, adversidades, circunstâncias. Nós precisamos olhar para o Senhor, aquele que é todo poderoso, amém? E crer, Ele é poderoso para me libertar, para me curar, para me restaurar, para me suprir, para me livrar dos meus inimigos. Aleluia! Qual o tamanho do seu Deus? É interessante, o texto que lemos no começo de Abraão, né? Ele tinha ido a Moriá, subiu a montanha com seu filho Isaque, o filho da promessa, milagre, né? Este que veio daquilo que era impossível, naturalmente, humanamente falando, mas veio, né, como bênção de Deus na vida de Abraão e de Sara. Isaque, o filho da promessa. E ele estava obedecendo a Deus. Deus disse: olha, você vai levar lá no monte e sacrificar o teu filho, o teu único filho. Sabe, eu queria fazer um parênteses aí. Muitas vezes parece estranho, né? O nosso Deus chegar para um filho dele, para um servo dele, dizer: ó, tu vai lá e sacrifica o teu filho, faz um altar e sacrifica ele lá. Te parece estranho ou não? Sabe, nós precisamos entender certas coisas dentro da cultura. A cultura de Abraão era uma cultura que vinha de Ur dos Caldeus. Só lembrar isso. Sabe, queridos, não tinha o Velho Testamento como temos hoje, não tinha as cartas apostólicas, absolutamente não, né? Claro. Ele conheceu Deus, de andar com Deus, de ouvir Deus. Amém, queridos? E ele vinha de uma cultura idólatra, uma cultura que era comum eles sacrificarem os seus filhos aos deuses. Então Deus usou uma linguagem com ele para ver até onde ele ia na sua fé, na sua confiança e na sua obediência a Deus. Amém, queridos? E por outro lado, Abraão já tinha andado um certo tempo com Deus, e de alguma maneira ele tinha já conhecido o coração de Deus, ou parte do coração de Deus. Porque quando estava subindo a montanha lá só com seu filho carregando a lenha, e o seu filho Isaque vira para ele e fala: pai, está aqui a lenha, está aí o punhal, está aí o fogo, mas cadê o bezerro? Cadê a oferta? E Abraão diz uma coisa interessante, ele diz assim: o Senhor proverá. Amém, queridos? Pouquinho antes disso, quando ele começou a subir, ele mandou seus servos ficarem para trás.
Foi quando Isaac tomou sobre si a lenha para ajudar o seu pai. Ele disse para os seus servos: nós vamos subir lá, vamos adorar a Deus e retornaremos. Amém, queridos? Sabe, Abraão conhecia já um pouco do caráter de Deus. Ele não tinha toda a revelação, mas ele já tinha andado o suficiente para conhecer o caráter de Deus, que Deus é bom. Amém? Deus é bom. Diga, Deus é bom. Em todo o tempo. Deus é bom. Ele é justo, fiel. Abraão, ele leva a oferta, né, seu filho, porque ele conhecia o Jeová Jiré. Ele sabia, Deus vai suprir. E ele foi até o último momento, né? Colocou seu filho. Sabe, a gente fala também da fé de Abraão, mas eu fico pensando na fé desse garoto também, não é não? Imagina, ele podia virar um cabritinho, sair correndo, né? Amém? Que nem o Daniel fica por aí. Sim ou não? Pensa um pouquinho. O rapaz fala: pai, tu fez o teu voto com Deus? Que fica... Espera aí, não fui eu não. Não é verdade? Então, Isaac também era um cara de fé. Jovem ainda. Com muita fé. E depois, conhecendo a história da vida de Isaac, a gente vai ver que realmente ele era um moço e um homem de Deus, não é verdade? Então ele também tinha fé. E Abraão foi até as últimas consequências, colocou Isaac sobre o altar, né? Tudo preparado em cima da lenha, e levantou o seu cutelo, levantou o seu punhal, e a hora que ele levanta para Deus, mandou ele cessar, né? E mostrou para ele, do lado estava lá, um cordeiro para o sacrifício. Amém, queridos? É claro, aqui é uma mensagem ainda muito mais profunda, não é verdade? Aqui já a palavra apontava para a graça de Deus, que haveria de centenas e centenas e centenas de anos depois, se manifestar naquele que não foi poupado por seu pai. Amém, queridos? Aquele que lá na cruz deu a sua vida por mim e por você, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era uma figura, amém, queridos? Mas num certo sentido, por isso a Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus, andou com Deus, porque o seu coração se aproximou muito do coração de Deus, não é verdade? Está disposto a dar o seu filho. Quem é pai sabe disso, não é verdade? É difícil, não é não? Mas ele obedeceu, porque ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia que Deus haveria de prover. Aleluia. Filipenses 4,19, você vai anotando que eu vou falar rapidamente. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Salmo 34, 8 e 9 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Todos os versículos que apontam para o Deus supridor, para o Jeová Jiré. Jeremias 7, 23 diz assim: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem.
Sabe, quando nós vemos a palavra de Deus e o trajetório na vida de Abraão, de Isaac, Jacó e tantos outros servos de Deus que estão, cujas vidas estão relatadas na Bíblia, nós vemos que todos eles foram chamados por Deus para andarem com Deus. Amém, queridos? Para andarem com Deus. E vemos algumas expressões na Bíblia, né? Que Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus, né? Noé andou com Deus. Então, a vida deles, eles alcançaram realmente, né? E provaram o Jeová Jireh em suas vidas, porque eles aprenderam, pela fé, a andarem com Deus, a andarem na presença de Deus, a andarem nos caminhos de Deus. Amém, queridos? E aí então nós vemos aqui esse versículo, capítulo 7, 23 de Jeremias: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Quando fala de andar o caminho de Deus, é andar com Ele. Sabe, não há vida cristã, não há vida espiritual, não há vida abençoada, não há vida suprida, que não esteja andando na presença de Deus. Amém, queridos? Então nós falamos de andar de uma maneira santa, de uma maneira que agrade ao coração de Deus, que ande na sua vontade. Tudo isto só pode se tornar realidade na nossa vida na medida que nós andarmos com Ele, andarmos na sua vontade, ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua palavra. Nós temos muitas vezes falado sobre isso, né? A combinação de fé e obediência. Então, todas as vezes que você vai na Bíblia e busca aquelas pessoas que foram pessoas de fé, que provaram a bênção, o suprimento, o cuidado, o livramento, a cura, o livramento dos seus inimigos, todos estes foram chamados para andar com Deus, e todos eles foram levados a ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então isto fala de estarmos realmente atentos. Então Deuteronômio 28, um capítulo bem conhecido de todos nós, mas que contém verdades que devemos realmente permitir que o Espírito Santo vivifique no nosso coração a cada dia, e nos leve realmente a vivermos, né, segundo o que a palavra nos diz. Então Deuteronômio 28 fala desta relação do povo de Deus com o Senhor, fala desta relação do povo chamado a um viver de fé, uma vida abençoada, debaixo da proteção de Deus. Fala desse povo e fala o seguinte, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí diz assim, continuando: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Amém, queridos? As bênçãos vêm sobre nós e nos alcançam. Quantos querem ser alcançados pela bênção? Ela nos alcançarão. E aí diz assim: bendito serás na cidade, no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais,
É claro que lá era uma sociedade rural, né? Uma sociedade agrícola. Então isso aqui tem, é claro, lá no centro-oeste, lá, essa palavra se aplica perfeitamente, né? Mas aqui está falando sobre bênção sobre as nossas vidas. Então, bendito ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho virão contra ti, por 7 vão fugir. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocares a mão. Está falando de Deus abençoar o trabalho das suas mãos. Amém, queridos? Então, se ele está lá no escritório, na oficina, na empresa, seja lá, trabalhando no seu dia a dia. Se você está andando com Deus, se você ama Deus, se você está sempre, né, buscando ouvir a palavra de Deus, a direção de Deus sobre a tua vida, certamente esta palavra é sobre você. Amém, queridos? Está sobre a tua vida. Se você tem um coração assim, então diz aqui, ele determinará a bênção sobre os teus celeiros, está falando sobre o teu trabalho, e em tudo que colocares a tua mão. O Senhor te constituirá para si como povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Amém, queridos? Aqui a ideia, queridos, é guardar os mandamentos de Deus, é amar a palavra do Senhor. Amém? Ter um coração pronto a ouvir a voz de Deus, a ouvir a sua palavra. É como o salmista diz: recebi a tua palavra e a guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? É como aquela pessoa que se converteu, os pais reuniram, falaram: estamos aqui para tirar esse Jesus da tua cabeça. Ele falou: não tem jeito. Por que não? Porque ele desceu, está no meu coração. Queridos, eu estou falando, isso é verdade. Era um judeu, né? Um judeu que eu conheci, um jovem judeu. Quando nós éramos um pouco mais jovens, não faz muito tempo. E aí, ele participava com a gente de umas reuniões de oração, de avivamento em São Paulo, tal. E, queridos, ele se converteu a Jesus. A família dele era rica. Ele foi deserdado porque creu em Jesus. E essa família reuniu lá: estamos aqui reunidos para tirar esse Jesus da tua cabeça. Ele falou: e pai, mãe, não tem mais jeito. Ele desceu, está no meu coração. Aqui a palavra fala disso, de ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra do Senhor, guardar no coração e andar com Ele, porque a palavra, querido, só produz fruto na nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Amém? Não é por força e violência, é por andar com Deus, andar debaixo da nuvem e do fogo, andar debaixo da presença, da unção do Espírito Santo, dependendo dEle. Então por isso a palavra sempre fala: ouvir a voz e andar nos caminhos do Senhor. Só tem o jeito de andar nos caminhos dele, andar com Ele, porque o caminho é dele. Amém? Então ele está andando, você está andando com Ele. Aí o poder, a graça, o poder do Espírito Santo vai atuar na tua vida, na minha vida. É isso que o texto está falando. E aí Jeová Jiré vai ser uma realidade presente nas nossas vidas. Amém, queridos? Pode demorar um pouquinho, né? Como falou o irmão aí, tem outros que tem essas histórias aí também para contar. O pastor Gustavo também, né? Passou uma, né, irmão? Às vezes demora um pouquinho, mas você vai caminhando dizendo: Deus, Jeová Jiré, está comigo. Amém? Eu estou no vale, mas Ele está comigo.
Quando estiver no monte, Ele vai estar comigo também. Andar com Deus. Enoque de tal maneira andou com Deus, que Deus para si o tomou, nem passou pela morte. Impressionante, hein? O cara não morreu. Ele andou com Deus, e de tal maneira andou com Deus, tão perto de Deus, subiu tão longe, que Deus falou: olha, você está tão longe, fica aqui comigo, não precisa voltar não. Amém, queridos? Então a palavra está falando sobre isso. Então todo o texto fala da presença do Jeová Jirê. Capítulo 28 de Deuteronômio está falando sobre isso. A presença, o cuidado, o suprimento, a bênção, o cuidado do Jeová Jirê. Ele está falando: se você ouvir a minha voz, andar comigo, andar nos meus caminhos, olha, você vai ser abençoado na entrada, na saída, no trabalho, né? Onde você pôr a mão vai ser abençoado. Deus vai te abençoar. Amém? Diga: Deus vai me abençoar. Se eu ouvir a sua palavra e andar nos seus caminhos. Jeová Jirê é o meu supridor. Amém, queridos? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Então precisamos, queridos, ter as nossas atitudes, pensamentos, escolhas, decisões, sempre debaixo da direção de Deus, da orientação de Deus, da orientação da palavra do nosso Deus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Sabe, nunca limite a ação de Deus na tua vida. Amém? Nós falamos de Davi e Golias, e eu fico pensando aqueles irmãos dele e todo o exército dos israelitas, né? Qual o pensamento deles quando viam o gigante? Quando eles viam o tamanho de Golias? A atitude deles nos diz o seguinte: a atitude deles nos diz que eles limitavam o poder de Deus sobre a vida de Israel. Sim ou não? Eles limitavam. Então aqui é um problema tão grande, um inimigo tão forte, tão poderoso, né? Era como se eles dissessem: ó, o nosso Deus é menor do que o Deus desses inimigos. Não está explícito isso, mas está implícita essa ideia. Eles estavam diminuindo o seu Deus, seu próprio Deus, como se dissesse: a Deus não é capaz, Ele não pode, Ele não dá. Mas Davi disse: não, espera aí, cara, você pode ser grande, mas não é dois, né? Você é grandão, mas você não se conhece, meu Deus. Sabe aquela do irmão mais velho, né? Ah, vou chamar meu irmão mais velho. Você não sabe a fria que você entrou. Você está desafiando o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Amém, queridos? Sabe, precisamos ter esse entendimento. Eu sou filho de Deus. Amém? Fui comprado pelo sangue de Jesus. Sou propriedade dele. Eu sou do Senhor, do Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem poderá? Faz assim com a cara, assim. Abre a mãozinha assim e faz assim, ó. E aí? Olha.
Quem? Tem um cântico que ele fala: quem intentará acusação, não é isso? A Bíblia diz: quem intentará acusação contra o Filho de Deus? É Deus que me justifica, não é verdade? Quem pode? Eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluia. É como Eliseu disse, né? Abre os olhos do servo, Senhor, para que vejam. Estava apavorado, vendo os inimigos, né, cercando, e estava lá Eliseu fazendo barba, né, olhando a janela lá, e os inimigos lá, tudo, né, ele lavando o rosto, e o servo dele lá tremendo lá. Eliseu, tão perdido, tão perdido. E Eliseu falou o quê? Ele falou: Senhor, é como que diz assim, não estou nem aí, deixa para lá. Senhor, abre os olhos desse cara aí, né? Abre os olhos dele para que vejam. E os olhos dele foram abertos, e ele viu os exércitos de Deus sobre todo aquele lugar. Amém, queridos? Queridos, a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem e amam ao Senhor. Você pode não ver, mas eles estão aí. Amém? Eles estão aí, os servos do Jeová Jireh. Os mensageiros dele são enviados para abençoar, guardar o povo de Deus. Sabe, tem tanta coisa que você é livre, irmão, irmã, que você nem fica sabendo. Tem uns irmãos barbeiros aí que tem uns irmãos aí chegaram no céu, os anjos vão deixar entrar, mas antes vão dar os cascudos nele. Você deu muito trabalho. Queridos, há livramentos que Deus procede em nossas vidas que nós nem percebemos. Deus está livrando, guardando. Amém, queridos? Abre os olhos. Precisamos, queridos, quando a luta vem, a tribulação vem, precisamos, não podemos permitir que estas coisas nos ceguem, nos impeçam de ver os exércitos de Deus sobre nós, sobre a igreja. Amém? Sabe, não tem essa de falar com anjo. Tem gente aí falando com anjo e não é por aí, viu? Invocando anjo, não é por aí, viu, irmãos? Os anjos obedecem a Deus. Nós oramos a Deus, oramos ao Senhor dos exércitos e Ele manda os exércitos sobre nós. Amém? Para nos guardar e nos proteger. Mas são servos de Deus e eles estão nos abençoando. Quantos podem dizer amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não podemos limitar a ação de Deus nas nossas vidas. Amém? Certa vez Eliseu chegou numa casa de uma viúva. Uma viúva. E disse: o que você tem? Ela falou: eu não tenho nada. Quase nada. Quase nadinha de nada. Eu tenho só uma botijinha de azeite. Sabe, a gente fica pensando assim, a visão dos dois, né? A visão da mulher e a visão do profeta. A mulher viu a carência,
viu a impossibilidade. O profeta viu que aquele era o recurso suficiente para Deus produzir o milagre. Amém, queridos? O profeta disse: olha, não vai faltar, não vai faltar comida na tua casa, até o tempo da volta da ceifa, né? Que era um tempo de sequidão, de fome naquela região. Vai haver o suprimento sobre a tua vida. Aleluia. E tem muitas histórias, né? 5 pães e 2 peixinhos, milhares se alimentando. Moisés, o que tem na tua mão? Eu tenho uma vara. É o suficiente. Amém? Você tem uma vara? Tudo bem. E aí, quando ele sai da presença de Deus, o texto diz que ele foi cumprir o seu chamado, levando na sua mão a vara de Deus. Amém? Já não era uma vara qualquer, agora era a vara de Deus na mão do seu servo. Quem lembra mais dos milagres aí? Cinco pães e 2 peixinhos, né? Maná, enfim. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Deus nos chama para ouvirmos a sua voz e andarmos na sua presença. E aí nós podemos dizer: Jeová Jireh, Jeová é meu provedor, meu supridor. Estou na necessidade, Senhor, eu estou esperando o teu livramento, eu estou esperando o teu suprimento, eu estou esperando a tua libertação, porque eu creio em ti. Eu creio em ti. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Os músicos, rapidamente, por favor. Queridos, eu convido você, não perca a movimentação, não perca a tua atenção. Eu quero nesta noite desafiar cada um de vocês a ter uma atitude profética diante da sua situação, diante da sua luta, diante da sua necessidade. Você tem uma atitude profética. Você vai dizer: eu bem sei em quem eu creio. Amém? O meu Deus é o Todo-Poderoso. Começa a falar já diante do seu problema, a sua luta, a sua necessidade. Comece a profetizar. Abra a sua boca, fale, né? Levante a sua voz, comece a declarar: tu és o meu Senhor Todo-Poderoso, o meu Jeová Jireh, o Senhor que supre as minhas necessidades. Eu creio em ti, Senhor. Em ti eu descanso a minha alma, em ti eu confio. Tu és o meu bom pastor, aquele que me guia às águas tranquilas, aos lugares de refrigério. O Senhor é que me leva às pastagens. O Senhor é o meu supridor, o meu libertador, a minha cidadela forte, o meu escudo, a minha arma. Tu és o meu Senhor. Comece a declarar diante dos gigantes que estão diante de você. Às vezes são gigantes. Diga a ele: eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu venho a ti em nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Levante a sua mão diante do Senhor, numa atitude de fé, e comece a declarar: eu creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Eu creio na tua benignidade, na tua bondade, no teu poder. Eu creio, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós abençoamos os teus filhos e filhas aqui nesta noite. Pedimos ao Espírito Santo que o Senhor acenda a fé no coração de cada um.
Que o Senhor renove e vivifique a tua palavra no coração de cada irmão, de cada irmã. Pai, que a tua palavra seja implantada, vivificada poderosamente em nossos corações. E que possamos, Senhor, andar contigo, andar com o Senhor a cada dia, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Possamos andar na tua presença. Aleluia. Tu és o Deus presente, o Emanuel, o Deus comigo, Deus conosco. Te louvamos, Senhor. A tua promessa é que tu estarias conosco todos os dias. Dias de lutas, dias de vitórias, dias de tribulação, dias de alegria. Em todo o tempo o Senhor prometeu que estaria conosco. Aleluia. Oh, te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Jeová Jireh. Aleluia. Abra tua mão assim, e como se você estivesse apresentando diante do Senhor a tua reivindicação, a tua necessidade, o teu pedido, a tua circunstância. Abra a tua mão diante do Senhor e diga: Senhor Jesus, em tuas mãos eu coloco, Senhor, as minhas situações, o meu problema, a minha luta, eu coloco nas tuas mãos, crendo que o Senhor é poderoso para me dar a vitória, em o nome do Senhor Jesus. E todos digam amém e amém. Um aplauso ao Senhor Jesus.